E aí, pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós estamos na nossa última aula da série Identidade e Propósito. E o tema de hoje é a autoimagem. Pessoal, faz muito sentido deixar por último esse tema, porque nós temos vindo num crescendo de o que Deus pensa sobre nós, o que Deus tem para nós, o que Deus quer na nossa vida. Só que isso vai contrastar com aquilo que nós pensamos de nós projetamos e nossas limitações e tudo mais. Vou te fazer essa pergunta logo de início. Quem vai vencer essa briga aqui, querido? Deus ou você? Vou falar uma outra coisa para você. É necessário que nós sejamos curados na nossa autoimagem. A gente muitas vezes, lendo a Bíblia, a gente vê ali Abraão, Moisés, Davi, os profetas, a gente vê depois Paulo no Novo Testamento, e a gente fala assim, uau, como é que Deus usou essas pessoas são especiais, não é possível, olha o que Deus fez através dela. E a gente acaba acreditando num mito de que existem pessoas que nasceram com um bumbum virado para a lua, né, gente? Que existem seres humanos especiais e que nós não somos dessa parte, nós não somos desse, digamos assim, dessa espécie. Isso é uma bobagem tremenda, querido. Todas essas pessoas tiveram problemas com a sua autoimagem, precisaram ser tratadas. Vou usar um exemplo aqui de Moisés. Moisés era um cara super especial na Bíblia. Um dos maiores nomes da Bíblia, com certeza, é Moisés. Moisés, assim que ele nasce, a Bíblia diz que Deus o achava formoso. Ele foi salvo da morte logo de cara, logo que ele nasceu, e Deus o leva até para ser achado ali no palácio do rei, onde ele cresceu com os mais inteligentes, ricos e poderosos da época dele. A Bíblia fala de Moisés que ele foi chamado para ser um libertador, um profeta e um tipo de Jesus, que apontava para Jesus, a direção de Jesus. Porque a Bíblia diz que, da mesma forma que Moisés, um outro profeta semelhante seria levantado e Israel precisaria ficar com as suas anteninhas ali em atenção. Quem era esse outro profeta? Jesus. A Bíblia fala que Deus falava face a face com Moisés, como quem fala com amigo. Deus realiza todas aquelas obras, prodígios, sinais, maravilhas através de Moisés. Depois de tudo isso ainda fala, Deus, me mostra a sua glória. Ele buscava Deus, ele entendia Deus, ele ouvia Deus, ele tinha uma atitude correta. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu parar por aqui, sabe qual é a nossa reação? Tamo lascado. Como é que eu vou comparar o meu currículo com o currículo desse cara? Não tem como, não tem nem graça. Mas sabe como começou tudo isso? Com Moisés errando, porque ele não soube entender o projeto de Deus. Ele sabia que ia ser usado, tá, como libertador. Isso está lá em Atos 7, você vai entender isso. Tudo que eu vou falar agora é Êxodo 1 ao 4 e Atos 7. Mas ele não entendeu o tempo e o propósito, como Deus ia fazer isso, e ele faz justiça com as próprias mãos. E ele acaba matando, ele vira um homicida, ele vira um assassino de um egípcio que estava maltratando um israelita. E ele, por causa disso, criou inimizades. O próprio, agora, o palácio que era a favor dele, fica contra ele, e ele precisa fugir para não morrer. Ele precisava passar por isso? Não. Mas por que ele passou? Por causa dos erros, dos pecados, desse pecado horrível e dos erros que ele teve. E agora ele vai para o deserto, onde ele passa mais 40 anos lá, expatriado numa nova nação, numa nova terra. Ele precisa começar do zero. E agora ele vai ser libertador de quem? Ele não está mais lá no povo dele. Ele já esqueceu aquilo. Imagina como é que está a cabeça dele, traumatizado. E aqui, o que ele fez com toda a obra de Deus que tinha? E, enfim, só que aí quando todos os perseguidores dele morrem, Deus chama ele e fala, Moisés, eu ainda tenho aquele propósito para você. Vai lá e liberta o meu povo. E por 5 vezes, Moisés questiona Deus. E esses questionamentos, eles revelam que Moisés, ele estava traumatizado, ele não acreditava mais em si mesmo, a sua autoimagem estava muito comprometida. E ele estava vivendo crises dentro de si. Algumas frases que Moisés falou para Deus. Quem sou eu diante da grandeza do chamado e da força do meu inimigo? Em nome de quem que eu estou indo? Será que eu posso ser um representante, né? Em outras palavras.
E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar, manda outro. Ah, Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos a mim, manda outro. Gente, ele fala sobre aqui crise de identidade, crise de legitimidade, crise de credibilidade, crise de incapacidade e crise de desânimo. Esse mesmo Moisés, gente, que eu falei antes, de todo o sucesso dele, é assim que ele começa. Cheio de crises, arrastando pecado, traumatizado, se achando um porcaria, um fracasso, que Deus não poderia usar. É como se ele estivesse falando, nem o Senhor é capaz de me usar, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa que precisa ser libertadora para você. Quando Deus ele projetou você, ele teve um propósito, uma identidade, um chamado, uma vontade dele a seu respeito, ele não estava ali com um caderno falando, peraí, o Christian é pontual, então, não, mas ele é um cara que não se compromete muito, então peraí, deixa eu apagar isso aqui, eu vou ter que refazer meu plano para ele. Ah não, mas ele é um cara que pelo menos, ele é um cara sensível, eu posso usar isso aqui. Ah não, mas ele é um cara que reclama de... Não, então peraí. Gente, o propósito, o plano, a identidade que Deus tem pra gente não é baseada na gente. É baseada na bondade infinita e nós nunca vamos merecer. Mérito não entra na questão. Outra coisa que não entra na questão não tem a ver com o nosso performance, com o nosso passado, com nossos erros, nossos pecados. Isso tudo está em Deus, querido. Nós temos aquilo que Deus tem nos revelado e temos aquilo que nós temos vivido, a nossa experiência. Quem vai vencer, querido? Deixa eu te falar isso para ir terminando esse vídeo. Todas essas pessoas que foram utilizadas na Bíblia, ou essas pessoas que a gente vê hoje de nome, que Deus tem usado, elas precisaram amadurecer. E uma das matérias do amadurecimento é a autoimagem. Você não pode pensar além do que você deve de si próprio, porque Deus resiste o soberbo. E isso vai te levar para um lugar que não é debaixo da plena vontade de Deus. É outro lugar que você que projetou. Não corra esse risco. Mas da mesma forma, você não pode pensar menos de você mesmo. Você não pode ficar achando que você não é... você é tão ruim, tão problemático, tão pecador, tão que Deus não pode te usar, então você está colocando Deus como incapaz, é isso? Querido, você precisa perder para a vontade de Deus, para a Bíblia, para o amor de Deus. Perder. Até quando você vai arrastar essas coisas, querido? Você talvez esteja como Moisés, e eu também, diante de Deus. Hoje Deus, a sarça está ardendo, querido. Deus está te chamando para falar sobre o seu propósito, sua identidade verdadeira. Não aquilo que é fruto dos teus erros, dos seus pecados, do seu passado. Quais são os argumentos que você vai colocar diante de Deus? Querido, eu espero que através desse exemplo de Moisés, e durante essa série a gente tem tentado falar sobre isso, que Deus tem apresentado todas essas coisas e que você finalmente fale, Senhor, não é porque eu mereço, não é porque eu posso, não é porque eu tenho capacidade disso, eu não tenho. Mas o teu amor é tão grande, eu sou tão grato, porque o Senhor pega toda essa porcaria que eu acho de mim mesmo e as coisas que eu já fiz, e o Senhor consegue fazer algo para a sua honra e para a sua glória. O Senhor consegue fazer de mim um jardim florido. Basta a gente se deixar transformar. Se derrame diante de Deus, querido. Deixa essa sua dor interna ir embora. E aprenda uma coisa, por favor, e eu preciso aprender isso também. O amor de Jesus. A cruz é tão importante, gente. Não é mérito, é amor. É um amor extravagante, um amor que capacita, é a graça que nos empodera, é o Espírito Santo que vai nos renovando, vai nos fazendo subir degrau por degrau, e aí a gente pode falar, hoje eu posso viver a plena vontade de Deus. Querido, decida perder para a boa vontade de Deus, o propósito e a identidade que Ele tem para você. Deus te abençoe, querido.